Unidade 1. Informações contábeis. O objetivo é apresentar a forma como a contabilidade se comunica com os usuários. Vamos tratar o tema demonstração do resultado. Então, vamos conhecer melhor as demonstrações contábeis. É isso. Para você entender melhor, apresentamos um detalhamento de cada uma dessas demonstrações. Veja a seguir sobre a demonstração do resultado. Como é apresentado? Temos que a demonstração do resultado tem a finalidade de mostrar o desempenho da entidade, comparando a geração de receita com os esforços necessários para isso. E isto deve acontecer num período de competência. Na demonstração do resultado, temos a equação: resultado é igual a receitas menos despesas. Os conceitos de receitas e despesas são importantes para entendermos a demonstração do resultado. Receitas são acréscimos do patrimônio líquido e despesas decréscimos. Mas, conceitualmente, temos que, conforme a estrutura conceitual da contabilidade, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos, ou diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. E, conceitualmente, despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de saída de recursos, ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultem em decréscimos do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Bom, a gente tem esses conceitos são conceitos dados pelo Conselho Federal de Contabilidade através das normas contábeis. Mas, basicamente, nós precisamos entender que as receitas, de uma forma geral, elas aumentam o patrimônio líquido, enquanto que as despesas, elas reduzem o patrimônio líquido. Mas nós vamos voltar a esses conceitos posteriormente. O resultado ele é obtido na última linha da demonstração, onde podemos verificar o confronto entre as receitas e as despesas. Quando as receitas são maiores que as despesas, temos o lucro. E, consequentemente, quando as despesas são maiores que as receitas, temos o prejuízo. E o lucro é o sinônimo de desempenho econômico financeiro. Quando dividimos o lucro pela receita, teremos uma relação percentual, que se denomina de lucratividade. Observa-se que lucro e prejuízo é usado em sociedades empresárias. Em associações e empresas públicas, se utiliza superávit ou déficit. E nas cooperativas, ganhos ou perdas. A demonstração do resultado do exercício é conhecida com a sigla DRE. E, como já vimos, o objetivo é fornecer a informação de como se chegou ao resultado, o lucro ou o prejuízo. A Lei 6404 de 76, ou 6.404 de 1976, em seu artigo 187, determina como essa informação deve ser discriminada nesta demonstração. Basicamente, é essa a estrutura. Nós podemos visualizar no slide. Onde começa com as vendas, receita do negócio, passa pelo chamado custo das vendas, que na verdade são despesas de custos de vendas, depois apresenta as despesas operacionais. Então, nós temos as despesas operacionais.
líquidas, né, porque nós também temos algumas outras receitas operacionais, e chega ao resultado líquido do período. As receitas operacionais são todas aquelas realizadas que estão diretamente relacionadas com a natureza do negócio. As outras receitas não se relacionam diretamente com a natureza do negócio. São consideradas aleatórias e esporádicas, tais como receitas na venda do ativo. As deduções das vendas são todos os impostos sobre vendas, IPI, ICMS, ISS, e contribuições, PIS e COFINS, devoluções, abatimentos, descontos operacionais. O custo das vendas. São despesas que têm denominação de custo das mercadorias, dos serviços ou custo geral de fabricação dos produtos. São os valores de aquisição ou formados acumulados nos estoques escoados para o resultado no momento da venda. As despesas operacionais são os gastos necessários para atingir o objetivo final de gerar receitas e diretamente relacionados com a natureza específica dos negócios da empresa. As despesas não operacionais ou outras despesas são eventuais e não relacionadas com a natureza do negócio. No slide é apresentada uma lista de despesas operacionais, administrativas e comerciais. Então, aqui nós temos uma relação dessas despesas. Água, esgoto, aluguel, comissões de vendas, a despesa de custo das vendas. O custo das vendas significa que uma empresa, para poder vender uma determinada mercadoria, ela não fabrica. Se for uma empresa comercial, né, um varejista, ele não fabrica essa mercadoria, ele compra da indústria. Então, o valor pelo qual ele comprou da indústria vai se chamar o custo da mercadoria vendida. Já numa indústria que fabrica o produto, o custo para fabricar esse produto, essa despesa, vai se chamar de custo dos produtos vendidos. E numa empresa de serviço, o custo para fazer esse serviço vai se chamar de custo de serviços. E aí nós temos outras despesas, né, despesas que ocorrem também com o objetivo de alcançar as receitas. Né? Salário do pessoal, os encargos, os juros, o prolabore dos gestores, as despesas de propaganda, serviços de terceiro, telefone, e assim vai. Vários tipos de despesas necessárias para se obter as receitas. Nesse slide é apresentado um exemplo de demonstração do resultado do exercício real de uma empresa varejista muito conhecida. Então, nós podemos visualizar, né, uma parte, né, das demonstrações contábeis e especificamente a demonstração do resultado dessa empresa que vocês estão vendo aqui, bastante conhecida, né? Então, e tem valores bastante significativos. Aqui nós temos em milhares de reais. Então, esse valor em milhares de reais, ele mostra aqui, ó, em milhares de reais. Então, nós temos as receitas de vendas aqui, o custo das vendas, né? A receita de venda menos os custos das vendas tem o lucro bruto. E depois se deduz todas as outras despesas, né, despesas operacionais, despesas necessárias para a obtenção das receitas. E acrescenta a parte financeira, né, as receitas e despesas financeiras. Se deduz os tributos, que é o imposto de renda, e se chega ao lucro líquido. E essa empresa, ó, a controladora, né, no ano de 2020, ela teve de receitas quase 6, e aqui são bilhões, né? Como há um arredondamento aqui em milhares de reais, e foram tiradas 3 casas, então aqui dá 6 bilhões de reais em receita. E o custo dela foi de quase 3 bilhões, chegando então a um lucro líquido lá no final de 1 bilhão de reais. Então são valores bastante
significativos, né, apresentado numa empresa de grande porte de nível nacional. E vocês podem, então, acessar depois essa demonstração, olhar com mais calma os detalhes dessa demonstração e outras demonstrações de outras empresas, né? Os jornais fazem essas publicações e no site das empresas, na internet, existe lá um local específico onde essas empresas apresentam as suas demonstrações. Então, é interessante fazer essa visita e especular sobre as demonstrações das entidades, das empresas, para saber como é a situação econômica e financeira, como é o patrimônio dessas entidades, porque, enfim, um gestor ele vai gerir o patrimônio da entidade e tudo que está envolvido em relação ao patrimônio da entidade. Se é um gestor de uma empresa privada, vai gerir o patrimônio dessa empresa privada. Se é o gestor de uma empresa pública, vai gerir o patrimônio dessa empresa pública. E esse patrimônio ele vai estar mensurado, avaliado, ele estará expresso onde? Nas demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis são as peças principais para a prestação de contas do gestor. Então, é importante conhecê-las bem, principalmente a do resultado, que mostra o desempenho econômico e financeiro da entidade. Bom, agora já entendemos sobre a demonstração do resultado do exercício, né, a DRE. Então, vamos adiante nos nossos estudos, ver as outras demonstrações. Fiquem com as referências bibliográficas utilizadas aqui nessa apresentação. E muito obrigado. Até a próxima.